Olá, pessoal. Vamos dar início, então, à primeira parte da revisão da disciplina Psicologia Sociohistórica, conforme o nosso combinado. E aí eu trago para vocês, então, um pouco da história da psicologia até nós chegarmos à psicologia sociohistórica, que é uma psicologia crítica, uma psicologia que se coloca diante dos papéis sociais, e a gente vai falar um pouquinho sobre os contrapontos dessa psicologia tradicional, de como que ela surgiu, da psicologia sociohistórica, pensando uma forma mais abrangente da atuação do psicólogo, tá bom? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre os fundamentos da psicologia sociohistórica, né, com essa perspectiva crítica da psicologia. Então, no século XIX, né, a psicologia começou a se consolidar como ciência, e é importante nós lembrarmos que nesse período teve a ascensão da burguesia, né, estava tendo a segunda eh, revolução industrial, e a psicologia ela começou a se consolidar nesse aspecto, tendo a mente como essa máquina complexa, como se houvesse uma forma regular e única de existir. Então, era entendido que o ser ele vinha com a forma de funcionamento e todos os outros eles tinham a mesma forma de funcionamento. Tá? Wilhelm Wundt, de 1875, é considerado o pai da psicologia, né? E vinha a psicologia voltada na experiência consciente do sujeito. Então, tudo que se era observado, tudo que era consciente, tudo que era racional, era entendido como esse aspecto da experiência consciente. Tá? Então, ele surge, diante das complexidades do ser humano, né? Foi pensado a psicologia experimental, que era uma psicologia que considerava os aspectos naturais da mente, né, a forma de funcionamento, da cognição, e a psicologia social, que pensava essa questão mais complexa entre o homem e a cultura. Qual que é a crítica voltada a essa forma de pensamento? É uma separação, uma segregação entre a mente e o biológico, entendendo que esse experimental era o que eles consideravam como biológico, como neurológico, como cognitivo. E o social é como se fosse algo que fosse a parte desse sujeito. Então, essa é uma das críticas da psicologia sociohistórica, pensando aí em todo esse processo. Então, era levado em consideração que era observável, porque era uma psicologia que nascia dentro de um laboratório. Então, tudo que era observável, tudo que era comprovado, era considerado como um aspecto da mente, uma experiência do ser humano. Tá? Era entendido também como uma ideia racionalista que colocava a razão em cima das experiências. Então, tudo que eu tinha como conexão era entendido como algo válido para além das experiências, e não que essa razão, essa cognição, né, era ligado a algum tipo de vivência que eu tinha do meio externo. Era algo que era entendido como criado e elaborado por aquele sujeito e não considerando todo o aspecto social, cultural e externo que pudesse existir. Então, eu trago essa imagem aqui para vocês de um homem e um mundo à parte, como se fosse algo que fosse distante um do outro, como se fosse algo isolado, fragmentado, que vem muito nessa visão da psicologia tradicional, tá? Então separava e tinha essa dicotomia entre o interno e o externo, o que era social, o que era natural, o corpo e a mente. Não era algo integral, né? E um tempo depois, se eu não me engano, em 1977, surge o conceito de ser biopsicossocial. Mas esse conceito sempre foi algo muito difícil de ser colocado em prática, porque era entendido como algo fragmentado, como algo que era visto como o ser é biopsicossocial, mas era como se o biológico fosse algo à parte, o psicológico fosse algo à parte, o social fosse algo à parte, e que isso tudo se completava, e não que isso era interligado, que isso se relacionava entre eles. Então, era uma visão abstrata do fenômeno humano, né, com a necessidade de adaptação ao externo. Então, esse ser, ele precisava se adaptar às condições do ambiente, né? Entendendo que todo esse fenômeno humano era isolado, era dele. Então, dentro desses fenômenos que ele trazia em sua individualidade, ele tinha que entender aí o porquê
desse fenômeno, o porquê dessas interações na sociedade como algo interno para se encaixar no externo e não como se algo fosse sincronizado, tá? Então não havia essa visão integrada do indivíduo ao meio. Eu trago para vocês aqui agora, eu trago para vocês uma imagem, né? Que ela é bem representativa para a gente entender um pouquinho melhor esse contexto. Então, a psicologia tradicional pensando que o sujeito ele era algo interno que estava dentro do externo, mas que era algo à parte, havia também uma culpabilização do ser. Então, você é culpado pela situação que você está. Você precisa mudar as suas atitudes, porque são as suas atitudes, são os seus pensamentos, são as suas ideias, são os seus sentimentos, as suas emoções que estão te colocando nessa condição. Então, se você está, por exemplo, depressivo, é porque você está com pensamentos catastrófico, você está com o humor rebaixado e como se isso fosse algo só da responsabilidade do sujeito. Além disso, havia uma classificação e diferenciação com base em padrões de normalidade. Foi um período de patologização muito grande, em que havia uma classificação para entender por que aquela pessoa tinha aquela determinada doença. Foi uma forma que eles entenderam ali de colocar foi a forma que eles entenderam ali de colocar critérios para classificação de pessoas em determinadas doenças, né, patologias, enfim, sofrimento mental. Então havia uma classificação e uma diferenciação aí com base em padrões de normalidade. Então, se você tinha isso, você estava doente, se você não tinha, você era normal. Era entendido apenas com a questão da patologização, tá bom? Então havia uma culpabilização desse sujeito, havia essa classificação, essa diferenciação, e a psicologia ela acabava reforçando alguns estereótipos também, com base nesses padrões de normalidade. Não é entendido que essas condições desse ser também eram construídas dentro de uma interação social, dentro de uma interação histórica, era algo que era entendido como se fosse algo à parte, algo fragmentado. E aí eu trago uma imagem aqui para vocês que vem representando, né, esse homem que puxa o seu próprio cabelo para se salvar. Então é entendido que se você está depressivo, você precisa mudar os seus comportamentos, as suas emoções, as suas atitudes. Havia também um pensamento de fé que era trazido muito fortemente dentro desse contexto histórico, entendendo que você precisava ter fé, você precisava ter um posicionamento, uma mudança de atitudes para mudar o contexto que você estava. É como se você tivesse que se puxar pelos próprios cabelos para se salvar, né? Então, essas mudanças elas eram consideradas individuais, ignorando essas condições sociais que cercavam esse humano, né, esse sujeito. Diante disso, eu trago para vocês essa outra imagem que ela mostra muito que nós somos o meio e o meio é nós, né? Nós transformamos e somos transformados por esse meio que já vem muito de encontro com a psicologia sociohistórica. Então, eu trago para vocês que em 1924, na Rússia, Vygotsky propôs uma psicologia dialética, que enxergava o fenômeno psicológico como algo em construção, que acontece na relação com o mundo social e material. Então, isso se constrói à medida que eu me relaciono com o mundo. Não é algo da minha responsabilidade individual, mas é à medida em que eu me relaciono com esse meio externo, eu me construo e eu construo esse meio externo também. A psicologia instituída por Vygotsky é a psicologia sociocultural, não é a psicologia sociohistórica ainda, mas ele é um dos principais influenciadores da psicologia sociohistórica e desse pensamento que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Então, ele tem como raiz a no materialismo histórico dialético de Karl Marx, que nos ensina a olhar para a realidade concreta e para os movimentos constantes das contradições da sociedade. Então, existem diferenças, existem contradições e nós nos formamos com base nisso. Nós estamos sempre em movimento, sempre em transformação, nós estamos sempre conectados a tudo que está em nossa volta e tudo que está em nossa volta nos influencia, e da mesma forma nós somos um ser ativo. Então, para além de nós sermos influenciados, nós também influenciamos o nosso meio.
tá? Então, nós somos um sujeito ativo na realidade histórica, que nós mudamos e somos modificados por esse mundo. E tem uma frase de Karl Marx que eu acho que é muito importante nós trazermos, que é: os filósofos têm apenas interpretado o mundo de maneiras diferentes. A questão, porém, é transformá-lo. Ele traz que nós não temos que ficar sempre interpretando as situações e cada um com o seu meio de pensar, mas nós temos que agir todos em prol de uma transformação da realidade que nós temos. Isso vem muito de encontro com esse pensamento sócio-histórico. Então, diante disso, eu trago a Silvia Alani, né, que nasceu em 1933 e 33 e faleceu em 2006, que ela é criadora da psicologia crítica no Brasil. Ela aproximou a psicologia das ciências sociais da realidade concreta da população brasileira. Ela foi militante em movimentos pela democratização da ciência e pelos direitos humanos durante a ditadura. E seu trabalho ajudou a consolidar uma visão voltada não só para o bem-estar individual, mas também para a justiça social e cidadania. Então, a Silvia Lane, diante de todas as questões sociais no período da ditadura, e pós-ditadura, ela traz uma adaptação da psicologia sócio-histórica, da psicologia sociocultural e desse pensamento, o materialismo histórico dialético, pensando em como nós pensamos nesse indivíduo diante de todas as dificuldades e desafios sociais que nós temos, principalmente dentro do contexto do Brasil e da América Latina. Então, é uma psicologia que tem as raízes dentro dos problemas que estão voltados à sociedade, principalmente à sociedade brasileira, que traz conceitos de desigualdade, de questões voltadas a gênero, de questões voltadas à questão de classes econômicas. Então, é uma psicologia que nos faz pensar dentro da realidade que nós estamos hoje, tá bom? Então, por que que é uma psicologia crítica? Porque ela questiona e denuncia a ideia de que somos um produto natural. E eu trago aqui para vocês alguns aspectos da evolução da linguagem durante os períodos, né? Então a gente vê aqui desde a idade das cavernas, né, em que tinha toda aquela construção das imagens nas paredes das cavernas como uma forma de comunicação, e que isso mudava de acordo com a cultura e com a sociedade que era colocado. Isso vem muito pensado na construção do Vygotsky, né, que a escrita ela é uma conquista humana instalada na cultura e depois se torna uma atividade individual. Então, tudo que é externo, tudo que é voltado à cultura, ao movimento de construções sociais, vai interferir na nossa construção individual, assim como o processo de construção da linguagem. Então, é importante nós pensarmos que a consciência e o comportamento eles são mudados por práticas sociais, por interações e ferramentas culturais. Então, a linguagem ela traz como exemplo disso, que nós vamos nos moldando a partir dessa cultura, dessa interação e do que nós vamos entendendo como um novo conceito de linguagem, um novo conceito de interação, e nós vamos nos individualizando a partir disso. Eu trago para vocês também, para a gente finalizar esse bloco, a psicologia crítica, que rompe a tradição classificatória e estigmatizante. Então, para além de classificar os sujeitos como o normal e o patológico, o que é bom no lugar bom e o que não é bom para aquele lugar, que era muito o conceito da psicologia dentro das indústrias, das empresas, das escolas, né? Então, esse é inteligente, esse não é inteligente. Esse é bom para esse cargo, esse não é bom para esse cargo. Então, ela traz uma denúncia para os ocultamentos das condições de vida. Então, a gente está analisando esse sujeito, mas a gente não está olhando as condições que são dadas para esse sujeito existir e se colocar nesse mundo. E ele assume um trabalho psicológico que é intencional e transformador e que não é neutro, né? É um trabalho, um posicionamento ético e político. E acho que é importante, né, diante dos contextos sociais que nós estamos vivendo, compreender esse político para além da questão partidária. Tá? O político que fala é a questão de um pensamento social, um pensamento de transformação, um pensamento, pensando no Brasil, democrático, de garantias de direito, de garantias de qualidade de vida, né? Então, a psicologia ela se coloca para pensar esse meio para além do indivíduo, né? O indivíduo ele é transformado de acordo com esse meio.
E eu trago para vocês algumas imagens que podem ser facilitadoras aí desse pensamento. São indivíduos usuários de substância psicoativa. Então, é entender, para além desse indivíduo, e culpabilizar e dizer ele está nessa situação porque ele quer, ele não tem força para superar esse vício, ele pode ir para uma casa de recuperação, ele pode buscar outros meios para livrar disso, é nós entendermos o que colocou ele nisso, quais são os aspectos sociais e culturais que fez com que ele estivesse diante desse cenário, por que que ele se mantém nesse cenário, porque isso também é muito importante, entender aí quais são os valores nossos que estão interferindo diante disso e quais seriam os recursos para essa mudança de vida. Será que existem esses recursos? É importante a gente pensar um pouquinho nisso e para além de algo que é, cheio de estigma e classificação. Por quê? Eu posso, quanto psicólogo, olhar e falar assim: não, é simples, ele vai para uma casa de recuperação, ele vai sair desse vício e aí depois ele pode procurar um emprego, ele pode procurar a família dele, ele pode ir para um albergue, ele pode sair dessa situação de rua. Mas eu não penso na individualidade, na construção social desse sujeito. Eu estou pensando numa visão da psicologia muito tradicional, em que o sujeito ele é culpado da condição que ele está. Para além disso, eu trouxe mais 2 imagens. A segunda é uma imagem de uma galera dentro do ônibus, em pé, com a carinha de cansada. Eu acho que isso mostra muito também quais são as qualidades de saúde mental e sofrimento mental que as pessoas têm para estar em determinados lugares, tá? E aí, é aquela famosa frase clichê que vem, todos nós temos as mesmas 24 horas, mas as condições dessas 24 horas, elas são diferentes. Para quem anda num ônibus lotado, para quem precisa ir a pé, para quem vai de um jatinho, para quem tem um transporte, um carro, uma moto, que é individual, que é particular, as condições elas são diferentes. Então, eu trago para vocês aqui, pensando também nas condições voltadas à saúde do trabalhador, pensando nesse trajeto, nas condições, no salário, na remuneração. Eu trago a terceira imagem também, mostrando a questão das casas das pessoas, as condições de saneamento básico, as estruturas que essa pessoa tem de moradia, de direito à casa, né? Então, eu trago aqui para vocês contextos de direitos humanos mesmo, que é importante nós, quanto psicólogos, pensarmos se esses direitos eles são garantidos. Então, o posicionamento ético e político e não neutro da psicologia entra nisso. Que eu não posso achar que o sujeito ele é responsável por tudo que ele vive e por todas as ações e atitudes, mas nós temos que nos colocar pensando nas condições que são ofertadas para esse sujeito, as diferenças sociais, as diferenças socioeconômicas, as diferenças voltadas à discriminação, a preconceito, que pode vir pensando na cor, no gênero, na identidade de gênero, né? Então, tem muita coisa aí que, quanto à psicologia crítica, pode se posicionar para que essa sociedade seja pensada de uma outra forma e para que esse indivíduo não seja o único responsável pelas suas condições sociais. Então, compreender o humano exige analisar as condições materiais, econômicas e culturais que o atravessa e o constituem. Então, a gente finaliza então essa primeira aula e vou dar início então à próxima aula que a gente vai falar um pouquinho sobre a historicidade e a subjetividade humana.